programador, fala programadora, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então bora lá para mais uma videoaula, certo? A ideia hoje aqui é configurar o Alembic. O Alembic é uma ferramenta de migração, de migration. Para quem não sabe o que é uma migration, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Imagina que eu tenho uma aplicação e eu quero controlar como que esse banco de dados está evoluindo. Seria mais ou menos como se eu tivesse uma linha do tempo de commits. Então, eu tenho um sistema de migração. Esse sistema de migração controla as alterações que foram feitas no banco de dados. Então, você consegue, por exemplo, olhar numa tabela X, e essa tabela vai mostrar, olha, no dia tal foi aplicado tal query, no dia tal foi aplicado tal query, no dia tal foi aplicado outra query. E só lembrando que as queries que eu estou falando são queries de criação de tabelas, né? Então, criar uma tabela, adicionar um campo, adicionar um índice, esses são os tipos de alterações que uma migration controla. Você também pode inserir dados com uma migration, mas é um pouco estranho, na minha opinião, tá? A não ser que esses dados sejam dados de configuração. Mas, vamos lá. Aqui no Python, com o Fast API, nós vamos utilizar um cara chamado Alembic. O Alembic é um projeto que é uma biblioteca que cuida das migrations para a gente. E o legal é que ele já consegue ali conversar com o SQL Alchemy, que é o ORM que nós estamos utilizando. E ele tem uma funcionalidade muito bacana que nós vamos utilizar, que ele já gera para a gente as migrations automaticamente, sem que nós precisemos aí de escrever as migrations, as queries, certo? Ele já faz um diff do que tem no banco, dos modelos que existem e gera a query. É claro que pode haver problemas e sempre que ele gera um script automático, ele fala lá assim no começo do script, por favor, cheque para ver se está tudo certo antes de aplicar isso no seu banco de dados, tá bem? Então, vamos começar aí a nossa brincadeira com o Alembic, tá bem? Bom, vocês já devem estar aí vendo a minha tela. Então, para criar o banco de dados, o que nós estávamos fazendo, né? Estávamos usando aí o Base Metadata Drop All e o Base Metadata Create All. Qual que é o problema de fazer dessa forma? O problema é que toda vez que eu inicializava a aplicação, ele apagava tudo e recriava tudo, certo? E ele também não consegue aí fazer, se eu mudasse o meu modelo, ele não iria aplicar as mudanças, que ele não iria refletir aquelas mudanças no banco de dados, tá? Então nós vamos utilizar aí as nossas migrações para resolver isso. Bom, então eu já vou tirar isso do código, eu não preciso mais disso, tá? Vamos lá, Alembic Python install, de instalação. Então, ele tem a própria documentação do Alembic e vamos lá, instalação. Aqui, ó, pip install Alembic, tá bem? E vamos lá para o nosso projeto, pip install Alembic, certo? E aí o nosso pip freeze. Eu posso fazer um grep Alembic para ficar mais fácil e pego a versão do Alembic. Só aqui para a galera entender, né? O Alembic, eu preciso dele em qual momento? Eu preciso dele no momento que eu estou desenvolvendo e no momento que eu estou fazendo o deploy de uma aplicação, mas eu não preciso dele aqui no momento que minha aplicação está rodando. Eu não vou usar o Alembic em runtime, certo? Em tempo de execução. Então eu posso colocar aqui, sei lá, ferramentas, tools, e colocar o Alembic aqui, tá bem? Pronto, temos o Alembic instalado. Com o Alembic instalado, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos inicializar o Alembic aqui dentro do nosso projeto. Ele vai criar uma estrutura de pastas, tá? Isso também está na documentação, olha lá, Alembic init, ponto aqui, tá bom? E nós vamos seguir o passo a passo, né? Então, aqui no tutorial, é melhor que a gente vá aqui para o ambiente de migração, criando um ambiente. E aí ele fala como que nós devemos criar um ambiente. Então,
como que ele faz para criar um ambiente, Alembic, init, Alembic. Ok? Então vamos lá. Alembic, init, Alembic. Lembre, pessoal, que a documentação é sempre importante ler ela toda. Eu estou aqui passando com vocês porque eu já li a documentação, eu já tenho conhecimento, então eu acabo indo um pouco mais rápido. Mas o que o Alembic criou para a gente? Primeira coisa, ele criou um arquivo de configuração, um .ini, e criou uma pasta Alembic que tem alguns outros arquivos, né? O primeiro é esse env.py, que é o cara que starta o que o Alembic vai rodar, e aqui é onde vai ficar as nossas versões. Tá, e como que eu faço para gerar a minha primeira migração? Tá? Então, vamos lá na documentação do Alembic, ele fala para editar o arquivo ini, e o que ele fala para editar no arquivo ini aqui? É a parte da conexão, tá vendo? SQL Alchemy URL. Então aqui no nosso Alembic ini, eu tenho uma URL de conexão. Tá vendo? E o que eu tenho que colocar aqui? O que está configurado lá dentro do meu pacote Shared Database, que é o endereço do meu banco de dados, tá bom? No meu caso aqui, eu estou com um banco de dados local, mas, de novo, para quem não viu a aula de banco de dados, tem como criar um banco de dados aí free lá na plataforma do Heroku, tá bem? Se você não quiser usar o Docker. Se quiser usar o Docker também, fique à vontade. Então aqui eu já fiz a configuração do Alembic. E o que mais que eu preciso fazer, certo? Eu quero usar uma funcionalidade do Alembic, que chama AutoGenerate, tá bom? AutoGenerate Migrations. Esse cara aqui tem uma documentação toda que vai explicar como que o AutoGenerate de Migrations funciona, o que ele detecta, o que ele não detecta, e muitas coisas aí que ele vai mostrar como que o AutoGenerated funciona, mas por enquanto vamos aqui na prática, certo? Então, o que eu preciso? Basicamente aqui, eu preciso ir até o meu arquivo env.py e fazer um import aqui do meu metadata. E aonde está meu metadata, né? Meu metadata está dentro do meu shared. Opa, aqui já ia fazer coisa errada. From shared.database import base. E aqui o meu target metadata vai receber o meu base.metadata. Pronto. E o próximo passo seria rodar o comando de Alembic AutoGenerate. Vamos ver como que é Alembic espaço. Como que eu faço para rodar? Alembic import. Não. Vamos lá. Alembic Revision. -- AutoGenerate, tá? E aí eu posso colocar um nome aqui da minha migração. Pode ser qualquer coisa, né? Eu tinha colocado cria tabela de contas a pagar e receber. Então, cria tabela de contas a pagar e receber. E vou rodar isso aqui, certo? Coisa muito importante, o nosso banco de dados, né, vamos conectar nele. Lá em Databases, Esquemas, e ele já tem uma tabela criada. A gente precisa apagar essa tabela daqui. Por quê? Para apagar eu cliquei na tabela, apertei um Delete, mas eu poderia vir aqui com o botão direito Delete. Porque o Alembic vai ir no banco, consultar o que tem de diferente com o código e tentar fazer um diff. Tá? Então eu preciso apagar a tabela daqui. E vou dar um Enter. Olha lá, ele gerou uma migração. Mas eu já vou adiantar para vocês que essa migração está vazia. Ele não criou nada aqui. Por que ele não criou nada? Então vamos apagar essa migração, que precisa de mais um detalhe importante. Aqui no meu env.py, eu preciso importar os meus modelos, que eu quero que sejam criados aí, que o banco gere as migrações. Então eu preciso fazer isso aqui.
from contas a pagar e receber, ponto models, ponto contas a pagar, import contas a pagar e receber. Todo modelo eu preciso importar aqui, tá? Se eu quiser que o Alembic gerencie esses modelos para mim, tá bom? Eu poderia importar também todos esses modelos em um outro arquivo Python e importar só esse arquivo Python aqui para dentro, também funcionaria, mas por hora vamos deixar assim. Tá vendo que ele fala, ó, não tem ninguém utilizando isso, né? E inclusive é chato ficar com isso, né? Porque se eu der se eu mandar arrumar os imports automaticamente, ele vai remover essa linha. Então tem um comando no Python que é Python ignore no usage imports. Tem alguma forma que eu já fiz que é aqui, ó, para essa linha. Vamos ver se isso aqui funciona. Ah, não funcionou, né? Não ia ser de primeira. Ah, eu sei que tem uma forma, assim, não lembro de cor, mas vamos pesquisar aqui, ó. PyCharm ignore não use de import. E vamos ver aqui. Ele está dizendo que esse no inspection resolve. Vamos ver se é verdade. Ah, resolve. Então, achamos aqui o que eu faria, tá? E agora, se eu importar alguma outra coisa aqui, né? Então, por exemplo, from contas a pagar e receber ponto routers import contas a pagar e receber router, ele já vai dar erro, porque esse no inspection ele serve só para a linha de baixo, tá bem? Tá bem? Então, ó, percebam que ele serve só para a linha de baixo. Pronto. Então aqui temos o nosso modelo e agora se eu fizer um auto-generate, novamente, cria a tabela de contas a pagar e receber. Vamos lá no meu versions. Se não aparecer nada ali, eu posso clicar com o direito e apertar esse botão aqui do menu de contexto, Reload from Disk. Olha lá. Pronto. Eu tenho a minha migração, que cria o contas a pagar e receber. E olha que legal. Ele também deleta um contas a pagar e receber, se eu fizer um rollback. Isso é legal, porque eu consigo, às vezes, fazer um rollback de alguma coisa que eu fiz e deu errado. Tá? E olha lá o que ele escreve pra gente. Esse comando foi autogerado pelo Alembic. Por favor, ajuste. Então, como nós já conferimos o comando, tá? Nós podemos simplesmente ajustá-lo aqui. Temos certeza de que é isso. Eu dei uma formatada aqui para ficar um pouco mais bonito, tá bem? E o que ele está fazendo, né? Ele está criando a tabela, contas a pagar e receber, definindo ali uma coluna de ID inteiro, auto-increment, não pode ser nulo, descrição, tamanho 30, não pode ser nulo, valor, que é do tipo numérico, pode ser nulo, desculpa, aqui pode ser nulo e aqui também pode ser nulo, tipo, tamanho 30 e também pode ser nulo. E ele está dizendo que o ID é uma primary key. Então é um jeito programático de definir uma tabela. E olha lá, nós não temos essa tabela mais aqui no nosso banco de dados, certo? Ó, a única tabela que nós temos é uma tabela Alembic Version, que ele mesmo criou. E se eu for aqui em View Data, ele não fala qual que é a versão que está ali, certo? E como que eu faço para aplicar isso? Alembic Upgrade Head. Nesse momento ele vai atualizar o número da versão do Alembic, olha lá, e eu vou ter aqui a minha tabela criada, com as minhas colunas e tudo mais. E a partir desse momento, conforme eu for adicionando mais migrations, modificando tabelas, eu vou tendo o controle da versão. E se eu quiser fazer rollback, eu posso simplesmente fazer um rollback -1, se eu não me engano é esse o parâmetro. Faz tempo que eu não faço um rollback no Alembic, vamos ver. Rollback, vamos pesquisar. Alembic, ou o que seria de nós programadores sem o Google, né?
rollback. Downgrade, -1. Eu quase acertei, ó. Então, eu vou fazer um downgrade. O downgrade significa o quê? Que eu estou voltando menos uma versão. Ó, e aí, quando eu fiz o downgrade, o que ele fez? Vamos lá. A versão ele apagou, não tem nenhuma versão. Por quê, né? Porque esse script aqui, ó, não tem nenhuma versão anterior, então fica nulo. E se eu der um refresh aqui, eu não tenho mais a minha tabela contas a pagar. Então eu consigo fazer tanto o upgrade quanto o downgrade. Bem maneiro esse framework, eu acho. Acho bem legal. Temos o contas a pagar e receber, certo? E agora, para provar para vocês que tudo funciona, certo? Vamos lá, /docs. Eu vou cadastrar uma conta a pagar, né? Então, uma conta a pagar. Descrição. Presente do dia, né? O dia dos namorados, que é hoje, inclusive. Valor R$500. O tipo pagar. Executo. Olha lá, 201. Se eu for no meu banco de dados, na minha tabela contas a pagar, view data. Olha lá, que beleza. E vamos colocar mais uma conta aqui. Salário do dev. Eu nem vou fazer mais a brincadeira, porque quem já assistiu os vídeos anteriores sabe. Receber. E vamos lá. Pronto. Então, realmente, eu já tenho aqui dados no meu banco de dados, usando uma ferramenta de migração. E agora eu não tenho mais que ficar me preocupando como que o banco está sendo criado ou não, porque eu tenho alguém que gerencia. Anderson, não temos aí nenhuma automação disso. Então, quando eu subo o meu projeto, ele não roda as migrations. Tem como colocar isso na subida do projeto para ele rodar as migrations. E também tem como colocar isso na minha esteira de entrega, que é onde eu acho que deve estar, que é na hora que eu gero uma versão nova e eu disponibilizo essa versão, eu rodo as migrações, tá? Então, não é o código que na hora que sobe roda as migrações. Pode até ser, mas não é o jeito que eu acho que deve ser nos dias de hoje, tá bem? Então, por exemplo, o meu código, quando ele vai ser entregue num ambiente que ele vai rodar ali para um ambiente de produção, um ambiente que as pessoas vão acessar, ele tem uma esteira, que é uma esteira que testa, uma esteira que faz o build, né, compila o projeto, uma esteira que roda testes, até que aquilo fique prontinho, um pacotinho que eu garanto que é o pacote que realmente vai para a produção, e subo ele num ambiente. Entre subir ele para o ambiente e disponibilizar, eu rodo as migrations. Geralmente fica no pipeline ali de build, que a galera chama, né? Fica no CI, CD ali, em alguma dessas etapas. Tá bem? Bom, para isso é hoje. E voltamos aí na próxima aula para fazer ali as nossas validações, que nós sabemos que temos coisas que estão quebrando. E também, depois agora que o banco está configurado, nós já conseguimos dar uma maior vazão. Vamos conseguir ali já escrever nossas operações de CRUD, depois entrar um pouco mais ali em operações de negócio, tentar separar um pouco melhor o projeto. O projeto, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um controller que acessa direto um modelo, é um MVCzão básico, não tem uma camada de serviço ali no meio que talvez possa ajudar a gente. Então, tem bastante coisa ainda para fazer. Espero vocês aí nas próximas aulas, espero que vocês estejam gostando e é isso, galera. Obrigado. Até já.